Olá, turminha do quarto ano. Vamos começar agora a nossa aula de geografia. Então, aqui nós temos o nosso terceiro material, certo? E aqui nós temos a imagem de abertura, né? Vamos falar sobre a interdependência entre a cidade e o campo. Então, nós vemos aí algumas máquinas agrícolas, certo? Temos tratores. Então, o que significa isso, essa questão da interdependência entre a cidade e o campo? A relação que há. Então, o campo. Nesse capítulo, você vai conhecer as características do campo. Ele é muito importante para as nossas vidas, uma vez que a maioria dos produtos que temos em nossas casas vem desse lugar. Então, a gente nunca para pensar. O que você está vendo na imagem? Sabe o nome da atividade que está sendo realizada nesse local? Então, vamos continuando. Que relação há entre o campo e a nossa alimentação? Aí vocês vão escrever nesse espaço. A vida no campo. A vida no campo apresenta características bastante particulares, principalmente por conta das atividades produtivas realizadas nesse local. Em especial, o cultivo de alimentos e a criação de animais e a produção de matérias-primas. A realização dessas atividades requer grandes áreas. O cultivo de alimento, por exemplo, geralmente ocupa grandes extensões de terra. Para ter uma ideia, compare os quadros a seguir. Vamos lá. Para produzir cana-de-açúcar, uma área em quilômetros quadrados, 102.414, no estado do Pernambuco. Uma área territorial de 98. Então, aqui, nesse quadro, vocês observam, né, a questão da produção da cana-de-açúcar, do arroz e da soja. Então, tudo isso requer um grande espaço e uma grande extensão territorial. Comparando os dados mostrados nos quadros, podemos perceber que a área de cultivo de alguns produtos pode ser maior que a área territorial de alguns estados. Como assim? Essa área aqui é para cultivar cana-de-açúcar. Olha o tamanho do estado de Pernambuco. Então, a área utilizada para produzir cana-de-açúcar, o território é maior do que o estado de Pernambuco. Por isso que se diz que requer uma grande extensão de terra. A população que vive no campo, por sua vez, é menor do que a população que vive na cidade. Então, nós estudamos que muitas pessoas elas vão do campo para as cidades em busca de emprego, melhores condições de vida, ok? Então, vamos lá. Densidade populacional do campo. A combinação de grandes extensões territoriais e poucos habitantes faz com que o campo apresente baixa densidade populacional. Ou seja, poucas pessoas vivendo em grandes espaços. Então, no campo, geralmente a gente vê que tem umas casinhas aqui, outra lá e uma grande extensão de terra. Por isso, as residências no campo são geralmente afastadas. Olha aqui o que a gente observa, né? No campo e a diferença para a cidade, ok? Nós temos aqui a seção com a lupa na mão. De acordo com as características do campo, podemos afirmar que a imagem que mostra esse local é a imagem da esquerda ou da direita. Então, você vai ver aqui, certo? E o trabalho no campo? Outro importante fator que caracteriza o modo de vida do campo é o trabalho que é desenvolvido nesse espaço. Entre as diferentes atividades praticadas, podemos destacar a produção agropecuária. O que vem ser isso? Essas atividades que estão relacionadas à à agricultura e à pecuária. Essas atividades são bastante influenciadas pelos elementos naturais. Muitas vezes o agricultor precisa aguardar a mudança do clima para que possa realizar a semeadura. Invernos rigorosos ou chuvas intensas podem levar a perdas, olha aqui. Então, essa lavoura aqui, ela foi totalmente perdida, porque ela foi o quê? Alagada. Daí, nós temos a seção de olho no local, que vocês vão ler, vão registrar no caderno as informações coletadas sobre... A sua missão é pesquisar em jornais e revistas notícias que tratem das influências negativas de eventos climáticos na produção agrícola. Então, você vai pesquisar, vai registrar no seu caderno, ok?
E continuando, no campo, a rotina de trabalho ela é intensa. Essa função, em função da necessidade do uso da luz solar. O trabalho começa assim que o sol nasce e termina quando ele se põe, diferentemente da cidade, onde o trabalho é determinado com base em um horário pré-definido. Então, digamos aqui, nós sabemos que existem empresas que trabalham à noite. Tem o período noturno. Fábrica, por exemplo, tem trabalho no dia e tem à noite. À noite ela vai usar a luz artificial. No campo, isso se torna inviável. Tem que aproveitar o quê? A luz do dia, certo? Então, nós temos essa diferença. Vamos falar sobre as características do trabalho no campo. Nos feriados e fins de semana, não há descanso no campo, como ocorre na cidade, onde geralmente as pessoas não trabalham nesses dias. Os animais precisam ser alimentados todos os dias, independente de ser feriado ou não. Épocas como as de colheita e plantio precisam ser respeitadas, o que gera grandes jornadas de trabalho. Então, aqui nós observamos os animais. Se você trabalha criando animais, o animal precisa ser alimentado todo dia. Se trabalha tirando leite, vai se precisar tirar todo dia. Então, a rotina é bem diferente. Em geral, propriedades pequenas são administradas por famílias. Em sua maior parte, é destinada a abastecer as pessoas envolvidas. Nesse tipo de propriedade, é comum o uso da força física e ferramentas simples, né, para extrair, para absorver o seu trabalho, como enxada e instrumentos de tração. Esse tipo de agricultura é chamada de agricultura de subsistência, onde se planta para sobreviver e o que é produzido é que é vendido. Já nas grandes fazendas, ok, aqui como a gente observa nas médias e nas grandes, vão ser produzidas uma grande parte de produtos e eles vão ser destinados ao comércio, ok? Vamos lá. Na nossa sessão Vale a Pena Conhecer, nós temos aqui uma dica de um livro para vocês, certo? O nome do livro é Do Campo à Mesa, O Caminho dos Alimentos, de Ted Chu. Para finalizar, na nossa página 179, nós temos aqui, nas grandes propriedades, o trabalhador recebe uma quantia por seu salário, diferentemente do que acontece na agricultura familiar. Na agricultura familiar se produz para o consumo da família e se vende o que sobra. Nas grandes propriedades é o trabalhador que recebe pelo serviço prestado. Um tipo de relação de trabalho muito comum na atividade agrícola é o trabalho no qual o trabalhador ele é contratado apenas por um período. Muitos são conhecidos aqui, ó, como boias frias. Por que boias frias? Porque eles levam o seu alimento e quando eles vão consumir, essa comida já está fria. E chama-se a comida, né, de boia, aí boia fria. Trabalhador que ele trabalha no corte de cana, ok? Além dos agricultores, que são aqueles envolvidos diretamente no processo, trabalham no campo outros profissionais, como agrônomos e veterinários. Muitos deles não residem no campo, mas em cidades próximas e deslocam-se até as propriedades rurais para desenvolver suas atividades. Temos aqui a mão, e vocês vão fazer circular as pessoas que exercem atividades no campo. Muito fácil. Deixa eu mostrar aqui para vocês a ficha de atividade, também bem simples. Você vai desenhar como é o trabalho no campo, né? Na 98, no desenho que você produziu, circule os elementos característicos do campo. Citar as principais atividades desenvolvidas no campo, observar essa imagem, olha que imagem linda, né? E responder sobre o campo e com base na imagem, marque um X na alternativa correta. Diferentemente da cidade, o campo possui menos vegetação por conta do desmatamento para produzir. As casas ficam mais próximas umas das outras, como na cidade, ou a população do campo é menor do que a população que vive na cidade. Finalizamos aqui as nossas atividades de geografia, certo? Vocês releiam esses textos que eu acabei de mostrar, ler com vocês e explicar.
Realizem o que foi pedido, façam a pesquisa no caderno, façam todas as questões propostas, não deixem nenhuma sem fazer. Próxima aula, a gente volta a falar sobre esse assunto, faz a correção e dá continuidade ao nosso estudo do nosso terceiro material. Até lá, então.